Nem sempre você vai conseguir ter autoestima, mas você sempre pode ter autocompaixão. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre autoestima. Eu tenho sentido muito de falar sobre esse tema e não estava nem nos meus planos falar sobre isso aqui, eu tinha outro cronograma, mas eu tenho sentido muito esse questionamento, tenho tido muitos pensamentos nos últimos tempos sobre autoestima. E é engraçado porque muitas vezes a gente abre algumas portinhas aí na nossa vida, né? A gente sabe que tem questões que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa lidar, mas parece que quando a gente abre essas portas, a gente acaba se dando conta e dando de cara mesmo com situações que a gente não estava esperando lidar, que talvez as nossas questões são bem mais intensas, bem mais profundas do que a gente achava que elas seriam, né? E tudo isso acaba deixando a gente num turbilhão de pensamentos, de sentimentos também, né? Que fazem com que a gente se sinta meio perdido e olhe para aquilo e fala, gente, por onde que eu começo, né? Parece que tem tanta coisa que não tava aqui e agora tá. Ou será que essas coisas sempre estiveram, só que eu nunca tinha visto? E tudo isso deixa a gente um pouco perdido. E eu tenho me sentido um pouco perdida em relação a isso ultimamente. E quero compartilhar aqui algumas reflexões que eu estou tendo e que eu tive em relação à autoestima. Bom, primeiro de tudo, e que tem sido uma coisa que tá me fazendo muito pensar de uma forma diferente sobre a autoestima, é o seguinte. Quando a gente vive uma vida em que a gente não se identifica com a nossa rotina, é meio óbvio, né? Que a gente não vai se amar tanto, que a gente não vai sentir felicidade, sentir alegria naquilo que a gente tá fazendo. Se a gente tá no piloto automático, se a gente tá fazendo coisas que não fazem sentido pra gente, é muito claro que isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Mas a gente sempre acha que dá conta de tudo e que aquilo tem que mesmo ser feito e a gente vai e faz, mesmo sem querer, mesmo sem ver propósito, mesmo sem colocar um pouco de nós naquilo. A gente só faz porque tem que fazer. E tudo isso, querendo ou não, faz com que a gente vá se perdendo um pouquinho de cada vez nesse caminho. Então, pouquinho a pouquinho a gente vai se perdendo, a gente vai esquecendo quem a gente é. E só depois de um bom tempo que a gente consegue voltar e retornar e ficar, gente, o que aconteceu? E é meio assim que eu tenho me sentido ultimamente também, sabe? Como se eu estivesse fazendo várias coisas, tendo uma rotina que não faz sentido pra mim e que falta muito de mim no que eu tô fazendo. Todas as pessoas do mundo, elas precisam enxergar sentido naquilo que elas estão fazendo. E se você não tá vendo sentido no que você tá fazendo, é porque falta muito de você naquilo. E como que a gente pode, né? Como que a gente pode amar a gente, como que a gente pode amar a nossa vida, amar as coisas que a gente faz, tem tanto de outras pessoas e tão pouco da gente. E até um tema, né, que eu já falei um pouco disso, que como que a gente pode se amar, né, ter essa estima, né, que é esse sentimento de querer bem por nós mesmos, se a gente não se conhece, se a gente não investe o nosso tempo em atividades que a gente sabe que fazem bem pra gente, se a gente prefere ficar o tempo todo cercado de pessoas só pra não ter que olhar para as nossas questões, ou se a gente na verdade está se isolando e se impedindo de viver experiências muito boas justamente porque a gente tem medo da interação com outra pessoa, ou a gente tem esse grande alarme na nossa cabeça que fala que a interação com outra pessoa é perigosa, que as pessoas vão machucar a gente, que a gente vai ficar mal. Então, se a gente tá nesse estado, né, que eu gosto de chamar de estado de alerta, se a gente tá nesse estado o tempo todo, realmente não vai ser fácil a gente se amar, não vai ser fácil a gente ter essa estima por nós mesmos. E um desafio que eu percebo muito ultimamente é que tudo que você faz, então se você tá trabalhando, se você tá estudando, tudo isso que exige muito do nosso mental, que exige muito do nosso físico também, e que querendo ou não, é meio que uma pressão da sociedade pra gente, né? Então tem que estar sempre sendo produtivo, sempre fazendo alguma coisa, tem que trabalhar, tem que estudar. Eu percebo que a gente coloca muito isso como um foco, como uma prioridade na nossa vida. E querendo ou não, essas coisas elas demandam muito tempo e elas fazem sentido, né? Então vamos colocar aqui, você trabalha com uma coisa que você gosta, que você sempre quis. Isso faz sentido para você de certa forma, mas esse trabalho, esse estudo não é algo que ele tem que te completar, porque ele não vai.
Essas coisas que vão fazer com que a gente se sinta completos, elas são principalmente as coisas que a gente gosta de fazer sozinho. É o nosso momento de silêncio, nosso momento de paz ali. Então, eu percebo e eu tenho um pouco de dificuldade em relação a isso, porque eu sinto que tem muito que eu preciso fazer, né? Então, eu estudo, eu trabalho e aí eu fico o dia todo nessa rotina e fazendo isso. E eu sei que é importante, eu sei que isso vai me trazer benefícios, né, a médio e longo prazo. É uma coisa que eu quis muito, que eu ainda quero muito, mas que não pode completar todo o meu tempo, não pode tomar tudo da minha vida. E é interessante, né, e um pouco triste, o fato de que eu demando tanto para isso que eu chego em casa tão cansada que eu não quero fazer mais nada. E são essas outras coisas que eu gosto de fazer, que eu preciso fazer sozinha, que na verdade vão me dar energia, que vão me dar sentido para minha vida. Então vocês entendem que essa questão de autoestima, ela é muito, muito mais profunda do que a gente consegue enxergar. Não é você olhar no espelho e se achar bonita ou não. Lógico que isso é muito importante. A gente precisa se sentir bem com nós mesmos, a gente precisa fazer coisas, né, físicas para a gente se olhar e se sentir bem. Mas eu penso que esse é um dos tópicos finais, sabe? Eu acho que essa questão de a nossa vida fazer sentido, ela vem muito antes. Fazer coisas que a gente sabe que fazem bem pra gente, isso vem muito antes. Não se julgar tanto, tentar ser mais compreensivo com os nossos erros, saber que a gente erra, também faz parte de autoestima, também faz parte de amar quem você é. E se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de reconhecer e de entender que você erra também, isso te prejudica, isso me prejudica muito em relação a atingir essa autoestima. Então eu visualizo, né, que um dos nossos maiores desafios é justamente ter esse discernimento mesmo de conseguir entender que esses momentos de coisas que você faz que te fazem bem, eles são necessários. E você precisa dar um jeito de incluir isso na sua rotina. Não ser uma coisa que, assim, de segunda a sexta eu vivo o estudo e o meu trabalho e final de semana eu faço o que eu gosto. A gente não nasceu para isso, a gente não vive para isso. A nossa vida, ela merece e ela precisa de muito mais que isso. Então, eu deixo aqui para você essa reflexão. O que hoje você pode fazer? O que todos os dias você pode fazer? Um pouquinho que seja, que é algo que você fala, isso aqui eu estou fazendo por mim. Se é você sentar e meditar um pouco, se é você fazer uma atividade física, se é você sentar e comer com presença. Hoje em dia o que a gente tem feito demais, né? Eu me coloco nisso também, é às vezes sentar para almoçar, por exemplo, na frente da televisão, assistindo série. A gente não tá ali percebendo o que tá comendo, não tá saboreando aquilo que a gente fez, que a gente cozinhou, não tá tendo esse tempo com a gente mesmo, né? Ou se não tá conversando com outra pessoa, qualquer coisa do tipo. E essas são coisas que a longo prazo elas não fazem tão bem, porque tiram o nosso foco do momento presente. E o presente é tudo que a gente tem, a gente sabe disso, né? E tudo isso que tira esse nosso foco, ele vai sim fazer com que a gente se perca no meio do caminho. Gente, é muito, muito fácil entrar no piloto automático. É muito fácil. Então, todos os nossos esforços, eles têm que ser, querendo ou não, para que a gente viva com o máximo de presença possível, com o máximo de atenção possível para o que a gente está fazendo, para que a gente evite esses momentos de piloto automático, que querendo ou não, eles vão acontecer. Eles são importantes, né, em alguns momentos. Não tem como a gente estar presente o tempo todo, porque a gente ia se sentir muito desgastado, muito cansado mentalmente e fisicamente, e nós precisamos continuar executando as nossas tarefas. E o piloto automático, ele é importante, sim, de alguma forma, em alguns momentos, mas a partir do momento que ele toma conta de toda a sua vida, isso não pode ser saudável, isso não é funcional. E por fim, um outro tópico que eu tenho pensado bastante também, e que é um ensinamento que eu vi esses dias, eu até gravei um videozinho curto lá no TikTok falando sobre isso, é o seguinte: não são todos os dias que a gente vai conseguir ter essa autoestima, que a gente vai se olhar e falar, nossa, eu sou uma pessoa foda, nossa, olha o quanto eu conquistei. Não são todos os dias que a gente vai conseguir fazer isso, mas todos os dias a gente pode olhar pra gente com autocompaixão. Você não precisa amar uma pessoa para você sentir compaixão por ela.
Você não precisa se amar o tempo todo para você sentir compaixão por você. E a diferença principal entre autoestima e autocompaixão é a de que a autoestima, esse sentimento de querer bem, às vezes ela é um pouco dependente, né, de situações externas, como se a gente tá bem na nossa vida, com a nossa família, com os nossos amigos, se a gente tá bem fisicamente, se a gente está se sentindo bem, né, fisicamente. Mas a autocompaixão não. A autocompaixão, ela não pode ser dependente de nada. Nós, seres humanos, a gente adquiriu essa capacidade ao longo do tempo de ter compaixão com outra pessoa. E isso é tão fácil, muitas vezes, ter autocompaixão por alguém que a gente ama, por um amigo, né? Porque é tão difícil a gente ter autocompaixão pela gente mesmo. Na verdade, essa autocompaixão, ela tá aí. Ela tá aí dentro de você, todo mundo sente, mas muitas vezes ela pode ser mascarada pelo medo. Por exemplo, se eu sentir compaixão por mim, será que eu não vou ficar no mesmo lugar? Será que eu não sentir compaixão por mim não é exatamente o que me faz continuar caminhando, o que me faz querer melhorar sempre? Ou senão a gente fica pensando que às vezes a gente não teve pessoas ao nosso redor que demonstraram a compaixão do jeito que a gente entendia, do jeito que a gente sentia. Isso tudo deixou um pouco difícil de que a gente consiga entender o que é esse sentimento de compaixão. Mas ele tá dentro de você. E você consegue, e é importante, inclusive, que você desperte esse sentimento dentro de você. Lembra que você não precisa se olhar no espelho e falar: nossa, eu me amo, eu sou uma pessoa muito foda, eu sou incrível. Não. Mas todos os dias você pode ir lá no espelho e falar: cara, eu tô dando o meu melhor. Eu reconheço isso. Pode não ser suficiente pra mim, pode não ser suficiente pro mundo, mas isso é o que eu consigo agora. Isso é o melhor que eu dou conta de fazer. E é suficiente por hoje. Então, para fechar esse papo nosso de hoje, eu desejo muito que nós todos, eu e vocês também, que a gente consiga colocar um pouco de nós cada vez mais no que a gente faz, que a gente possa colocar a nossa personalidade, que a gente possa colocar nosso peso nisso, que a gente consiga e entenda como é importante demandar um pouco do nosso tempo e separar um horário todos os dias para as coisas que a gente sabe que nos fazem bem, para os nossos momentos de reclusão, de introspecção, de silêncio. E por fim, que a gente consiga, ao olhar no espelho, nem sempre que a gente conseguir ter autoestima, mas que a gente sempre consiga ter autocompaixão por nós mesmos. Eu agradeço muito você por ter ficado aqui até o final. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado de alguma forma, que isso tenha sido importante, que isso tenha te ajudado. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. A luz que habita em mim, saúde a luz que habita em você. Namastê.